Então, pessoas, eu estava aqui conversando com alguns alunos novos em relação ao estudo da redação e eu percebi que alguns conceitos que eu considero, assim, digamos, muito simples, muito básicos, porque fazem parte da nossa rotina envolvendo o estudo do texto, não são lá muito claros para muita gente. Então, o conceito de eixo, macroeixo, tema, assunto e a diferenciação dessas coisas dentro da realidade da redação não é assim tão óbvia quanto eu imaginei, principalmente para quem está dando os primeiros passos no universo da redação, para entender essas dinâmicas aí da linguagem que diz respeito à área. Então, esse nosso momento é para diferenciar essas coisas e aí entender como tirar vantagem dessas estruturas e dessas artimanhas aí do estudo da redação. Eu considero que um dos primeiros entendimentos necessários e que vai impactar diretamente na nota dos seus textos é a diferenciação entre o que é assunto e o que é tema. E entender que o assunto da redação e o tema da redação são realmente muito diferentes. O assunto, digamos que seja aquela matriz ou aquela informação que se repete em todos os textos de apoio, que aparece por toda parte dentro da sua proposta. Então, é a informação reiterada, a informação repetida, que está ali sobre alguma realidade vivida no país. O assunto da redação é sobre fome, o assunto da redação é sobre mulher na ciência, ou sobre solidão na vida moderna, sobre a interferência do espaço virtual na vida das pessoas. É essa área de conhecimento maior que acaba aparecendo em todos os textos de apoio. E aí nós entendemos que essa informação reiterada é também a informação central da sua redação. Ou seja, ela precisa aparecer necessariamente em todos os parágrafos do seu texto. Ou seja, recebeu a sua prova, o primeiro passo que você deve dar é entender qual é o assunto da sua redação. Essa área de conhecimento, esse problema vivido pelas pessoas ou vivido pelo cenário político, econômico, social, que acaba aparecendo em todos os textos de apoio e que vai aparecer em todos os parágrafos do seu texto. Aquela palavrinha que vai pontuar tudo. Um dos primeiros temas que eu trabalhei neste ano foi sobre fome. Fome era o assunto que apareceu em todos os parágrafos. A palavra fome deveria aparecer em todos os parágrafos da redação. No Enem de 2024, o assunto era trabalho de cuidado. Então, trabalho de cuidado apareceu em todos os parágrafos, todos os textos de apoio, apareceu reiterado, e trabalho de cuidado era a expressão que deveria aparecer repetida em todos os parágrafos da redação. Por outro lado, tema é outra coisa. Tema é uma frase com recorte desse assunto. Ou seja, é uma frase que aparece lá no pé, fora dos textos de apoio, está separadinha lá numa caixinha, destacada na sua prova e que determina qual é o recorte de olhar, de perspectiva que você deve dar dentro daquela área geral. Então eu acabo de comentar, por exemplo, que no Enem de 2023, falei 2023, é 2023, o assunto era trabalho de cuidado, que apareceu repetido em todos os textos de apoio. E qual era o tema, o recorte que apareceu a frase? A frase era os desafios enfrentados diante da invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher no Brasil. Não sei se eu falei a frase exatamente como ela apareceu, mas eram todos os aspectos que estavam lá. E essa frase que aparece destacada para você exige um posicionamento claro
ao longo da introdução, principalmente. Posicione-se sobre isso, nem que seja para você reforçar ou para você responder. No caso do Enem 2023, o aspecto era só de reforço, né? Existe um desafio relacionado à invisibilidade no Brasil do trabalho de cuidado exercido pela mulher. Esse posicionamento claro, inclusive, é o ideal para a abertura do seu texto. Ou seja, comece a redação já se posicionando em relação ao recorte, a essa frase do tema, que precisa aparecer direcionada dentro da sua redação, certo? Nesse tema, por exemplo, que foi o primeiro do ano de 2024 que eu trabalhei, o primeiro dessa nova etapa, eu coloquei um recorte de tema dentro do assunto fome. Fome no Brasil, como podemos resolver esse problema? Era algo assim. Então, a primeira coisa que viria na abertura do texto era um posicionamento claro em relação a esse recorte, que nada mais é do que uma resposta a essa pergunta. Então, reforçando que a fome no Brasil, problema severo que nos afeta, né, através dos séculos, demanda um enfrentamento direto a partir do combate à desigualdade. Pronto, já respondi, já me posicionei em relação ao recorte. Então, o assunto é a palavra-chave, né, que aparece em todos os parágrafos, a palavra-chave ou a expressão-chave que aparece em todos os parágrafos, e esse recorte precisa de um posicionamento claro na abertura e de reforço nos demais parágrafos. Ou seja, nos demais parágrafos você não precisa necessariamente trazer o recorte inteiro, mas você pode trazer partes dele, reforçando o que você entendeu sobre o que é a redação, certo? Então, assunto e tema são coisas diferentes e ambas essas coisas precisam aparecer claras e bem direcionadas dentro da sua redação. É vital, é fundamental. Tanto que você reforce qual é o assunto, repetindo, já que ele é a palavra-chave central da sua redação, quanto posicionando-se claramente em relação ao recorte e reforçando esse recorte nos demais parágrafos para mostrar que houve entendimento em relação a ele. Ok? Estamos conversados até aqui? Então, o primeiro passo, localize o assunto. O segundo passo, localize o tema. Inclusive, com esse tema é que você começa a escrever sua redação. É obrigatório que a abertura do texto seja com um posicionamento a respeito do recorte do tema? Não, não é obrigação, mas é o melhor caminho que você pode tomar na sua vida para você não perder o recorte e tangenciar. Da mesma forma que é um dos melhores caminhos para você ter certeza sobre como começar uma redação com o pé direito. Contextualizar, você contextualiza depois, certo? Então, se você quer um texto realmente bem avaliado, é um dos melhores caminhos que você deve tomar, bom? Para além de assunto e tema, o que mais é fundamental você entender no seu estudo de redação? Antes de você estudar a respeito de temas, é fundamental que você entenda o que são eixos temáticos e o que são macroeixos temáticos, ou, como alguns professores preferem chamar, de eixos transversais. Isso aqui ajuda muito a você avançar dentro dos seus estudos de redação de uma forma um pouco mais segura, sem ter surpresas no dia da prova. A gente não quer ter surpresa de encarar um tema que não conhece, né? Os eixos temáticos nada mais são do que as áreas de conhecimento dentro da formação da sociedade, dentro de formação da política, que englobam os temas sobre os quais a gente precisa escrever. Então, por exemplo, o tema do Enem 2023
era sobre trabalho de cuidado exercido pela mulher. E o direcionamento que o texto de apoio deu em relação a esse assunto deixava muito claro que a mulher ali era uma minoria social, ou seja, uma fatia da sociedade com menos direitos constitucionais, com menos apoio legal. Ou seja, o assunto de trabalho de cuidado da mulher, ou esse recorte todo que deram, está dentro de uma discussão sobre minorias. Assim como a causa indígena está dentro de minorias, assim como questões vinculadas, por exemplo, à pauta LGBTQIAP+, é minoritária, assim como a causa racial no Brasil é minoritária, o assunto envolvendo pessoas com deficiência, sobre espectro autista, sobre pessoas em condição de rua, todas essas são minorias, ou seja, grupos sociais com menor representatividade. Qual é a ideia sobre o estudo de minorias, por exemplo? Se você estuda repertório e bagagem de conhecimento a respeito de minorias de forma geral, mais ampla, qualquer assunto mais específico a respeito de minorias que aparecer na sua prova, você vai conseguir escrever. Por exemplo, meus alunos guardaram repertórios que eram para discutir qualquer questão minoritária. Suponhamos, nesse caso, a desumanização das minorias, conceito de Hannah Arendt. Hannah Arendt discute, por exemplo, que grupos minoritários, como não pertencem aos eixos de poder, tendem a ser vistos com menos direitos humanos e com menos dignidade. Por isso são alvo de violência. Esse é o conceito. Esse é um conceito que diz respeito a qualquer minoria dentro da realidade global. Então quer dizer que, se esse meu aluno sabe escrever sobre essa bagagem da Hannah Arendt, ele sabe escrever sobre qualquer demanda minoritária que possa aparecer na prova, sobre qualquer tema que fale alguma coisa sobre minorias. Como caiu, por exemplo, recentemente sobre racismo no futebol, ou inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ou sobre o entendimento do espectro autista, o colar de girassol e por aí vai. Então, mesmo que na prova, por exemplo, não apareça um tema para o qual você tenha expectativa, ou um tema que você já tenha escrito antes, você vai conseguir escrever porque você conhece o eixo a que ele pertence. Compreendeu a importância? E aí são inúmeros eixos que a gente precisa estudar. Além do eixo minorias, um dos mais cotados para 2023 foi o eixo educação, que não veio, mas enfim, era um dos mais cotados. Ainda há o eixo saúde, que já foi inclusive cobrado uma vez no Enem, até hoje só uma vez, né? Quando cobraram sobre saúde mental, mas sem dúvida pode aparecer mais vezes. Ainda há o eixo cybercultura, que diz respeito à forma como as pessoas se comportam ou aos problemas vinculados ao espaço virtual. Ainda há o eixo segurança pública, que Enem ainda não explorou, mas que é extremamente frequente em concursos e vestibulares. Há o eixo economia, já apareceu no Enem umas 2 vezes, ainda tem chance de aparecer mais. Que mais, hein? Eixo importante. Eixo ciência, que a maioria odeia, mas que tem uma relevância absurda. Todos os temas que dizem respeito à ciência podem ser compreendidos a partir de uma argumentação desse eixo. Eixo arte e cultura, que a maioria também odeia escrever por ser muito subjetivo, mas que, estudado a partir do eixo, fica muito mais fácil, muito mais prático. Que mais é eixo importante que a gente precisa dar atenção, hein? Melhoria, educação, saúde, segurança, economia, ciência, arte, eixo cidade de extrema relevância, o eixo urbano, ao que diz respeito aos principais problemas vividos dentro do espaço urbano, como temas que dizem respeito à moradia, a transporte, acessibilidade, até segurança pública, de certo modo, está dentro do eixo cidade, né? Os problemas vividos dentro do espaço urbano. Acho que esses são os principais, por enquanto estou lembrando. À medida que eu vou falando aqui, eu vou lembrando os outros e coloco.
E aí, a gente usa essa expressão macroeixo ou eixo transversal para se referir aos eixos desse grupo, que são tão amplos, mas tão abrangentes, mas tão grandes, que eles acabam servindo não só para os temas que estão dentro dele, mas para outros temas também. Por isso que é transversal, que ele atravessa. Então, por exemplo, o eixo minorias, que eu citei aqui como um dos primeiros, é tão válido, é tão importante, que mesmo que o tema não seja sobre minoria, dá para você usar a argumentação do eixo minoria dentro. Facilita demais. É uma bagagem de conteúdo que você vai adaptar, seja lá qual for o assunto, seja lá qual for o tema, porque o eixo é de altíssima abrangência. Ele abraça quase todos os outros, então fica prático. Aqui eu tenho 3 que eu posso considerar assim extremamente versáteis. 3 ou 4? 4 é o eixo minorias, o eixo educação, todos os temas de alguma forma mencionam sobre educação, o eixo cidade que eu tinha citado aqui em cima e o eixo comportamento, que explica de alguma forma por que as pessoas se comportam como comportam, o que direciona o comportamento das pessoas. Então, com esses 4 macro-eixos principais aqui, você consegue escrever sobre basicamente qualquer assunto. Você vai ter bagagem de conteúdo para sustentar qualquer tema, para discutir qualquer coisa. Então, facilita demais a vida e, claro, te torna muito mais capaz de escrever, inclusive sobre temas sobre os quais você nunca ouviu falar ou que você acha esquisitíssimos. Combina sempre, certo? Então, para desenvolver bom repertório, para acumular boa bagagem ao longo da vida, compensa muito você absorver os eixos e os macro-eixos temáticos, estudá-los ao longo do seu processo de preparação para desenvolver um entendimento claro sobre qualquer tema, para entender a realidade dentro da qual nós estamos, a realidade que a gente vive e, claro, conseguir dissertar com tranquilidade, certo? Isso vai ajudar demais, isso vai decidir os rumos das suas provas. E claro, aqui dentro dos eixos e dos macro-eixos, aos poucos você vai encontrando e definindo os seus coringas, aquelas bases, aquelas matrizes de conhecimento que você vai percebendo que realmente servem para tudo. Se você estiver escrevendo sobre qualquer assunto, dá para começar a redação todas as vezes, dá para fazer qualquer texto. Então, isso é uma descoberta pessoal. Você vai entendendo ao longo do tempo quais são os seus coringas. Porque pode ser que o coringa que sirva para mim não dê certo para você, ou você não entenda bem, não goste de escrever, mas com o tempo você vai se acostumando a desenvolvê-los e eu vou tentar ao máximo te munir de ferramentas para dominar isso. Tá certo? Ficou um pouco mais claro que é esse universo? Então eu já estou esperando você me dizer sobre quais eixos ou macro-eixos que você espera que eu desenvolva para você conseguir se tornar mais forte para a escrita. Sobre os coringas, eu quero que você me diga qual é a área de conhecimento que você mais gosta. Qual é a matéria que você mais gosta? Se é sociologia, filosofia, história, legislação, mitologia grega, literatura, seja lá o que for, porque eu sempre tenho bons coringas na manga para funcionar dentro de qualquer disciplina. Posso explicar até, sei lá, física ou biologia para você colocar na sua redação. Estamos combinados? Estou esperando então você me contar sobre quais eixos, macro-eixos você quer atualização e sobre quais áreas de conhecimento você espera aí uns coringas espertos para você usar. Combinado?